Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos trazer aqui hoje. Sabemos que em nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos sair de casa, mas o Senhor nos trouxe, porque o Senhor tem muito a nos falar agora. Por isso, prepara o nosso coração, Senhor, prepara a nossa mente, não nos deixe ficar com a mente vagueando nesse momento. Nós queremos estar focado em Ti, nós queremos estar focado na Tua palavra. Senhor, nós queremos receber mais de Ti nesta manhã, Senhor. Oh, nós queremos crescer em vida, Senhor. Nós queremos nos tornar filhos maduros, filhos capazes de herdar o Teu reino, oh, de receber o galardão. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos chamou com um propósito, de nos fazer reinar com o Senhor. Por isso, Senhor, seja com cada um de nós. Nos dê um coração puro nesta manhã, um coração simples, um coração humilde, que recebe a Tua palavra com obediência. Senhor, conduz tudo, Senhor, na Tua presença agora. Ó Senhor Jesus, que sejamos, Senhor, nesta manhã lavados, Senhor, purificados, santificados com a Tua palavra. Amém, ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou compartilhar com os irmãos a mensagem que foi falada no domingo, né? Eu creio que os irmãos estão acompanhando essa palavra no domingo. Por quê, irmãos? É a palavra que nós desfrutamos durante a semana, né? As emissões que nós recebemos durante a semana vêm dessa palavra que foi falada no domingo. Somente o último tópico, 4, que é do alimento diário. Mas todos os demais tópicos é da mensagem que foi falada no domingo. Por isso que é importante a gente estar desfrutando da palavra. É porque aí você chega aqui na reunião, você não fica perdido, né? Foi falado na imersão que nós temos que ter o mesmo falar, ter a mesma direção. E quem nos dá essa mesma direção, esse mesmo falar, é a palavra. Se eu não estou ouvindo as palavras, né, no domingo, não estou acompanhando, eu fico perdido. Então, é necessário que nós tiramos um tempo para a gente estar desfrutando dessa palavra no domingo, né? Irmãos, e cada vez que a gente desfruta, mais vida nós ganhamos, mais luz nós ganhamos, mais direção nós ganhamos, e somos justificados, santificados com a palavra. Então, essa semana falou de um tema muito importante, né? É a mensagem 14, e o tema é obras da carne e fruto do Espírito. Eu gostaria que os irmãos estivessem lendo comigo aqui, né, todos, para a gente ficar por dentro do tema, né? Obras da carne e fruto do Espírito. Então, tem mostrado para nós, sempre, né, a palavra tem falado sobre isso. Como está a nossa mente? A nossa mente, ela está pendendo para que lado, né? Irmãos, a mente do homem tem uma força total no corpo. Ela determina o que o corpo faz. Se eu estou com a mente no Espírito, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as coisas de Deus. Eu vou fazer as obras de Deus. Mas se eu estou com a mente na carne, eu vou fazer as coisas da carne. Né? E aqui em Gálatas, capítulo 5, é bem claro ali o que são as obras da carne e o fruto. Você vê que muda até a palavra, obras da carne e fruto do Espírito. A obra, ela não tem fruto. Ela não dá fruto. Ela só dá morte. Infelizmente é assim. E é por isso que muitas vezes, em nossos relacionamentos, na nossa vida cotidiana, a gente muitas vezes age em nós mesmos, irmãos. Porque o velho homem, querendo ou não, ele acaba atuando se eu não estiver no Espírito. É por isso que o emergir na palavra, o desfrutar da palavra, entrar na palavra, irmãos, nos guarda dessas coisas. Você vai conseguir estar com a mente sempre no Espírito. Mas tem que haver uma busca do nosso lado. Eu tenho que buscar isso. Porque o homem natural que está em nós, a natureza caída que está em nós, ela não aceita as coisas de Deus. Por isso que é muito difícil a gente voltar para o Espírito. Temos o invocar o nome do Senhor, que é uma ferramenta maravilhosa.
É uma oração, na verdade. Você invoca o nome do Senhor, imediatamente a sua mente ela pende para o Espírito. Então, hoje nós temos tudo para voltar para o Espírito. Mas, por o velho homem talvez ser mais velho, né, em nosso ser, ele acaba ganhando campo, né? Mas, irmão, nós não podemos ficar no velho homem, nós temos que voltar para o Espírito. O velho homem é a carne, né? E aqui Paulo é bem claro para nós, ele mostra para nós que nós precisamos andar e viver no Espírito. Fora dessa linha, irmãos, nós só perdemos, né? Perdemos os nossos relacionamentos, perdemos até mesmo o nosso casamento, perdemos tudo, né? Até mesmo a presença de Deus, que é o mais importante. Se nós estivermos na carne, o Senhor não tem como fazer nada em nós. É o que a irmã compartilhou com nós ali, está a porta batendo. Mas eu tenho que abrir o meu coração. E para abrir o meu coração, eu tenho que voltar para o Espírito. Porque se eu estiver com a mente na carne, eu não vou conseguir abrir o coração para o Senhor. Ele não vai conseguir entrar e fazer uma obra em mim. Né? A palavra fala nessa passagem que ele vai entrar e cear. Ou seja, vai ter um tempo comigo. Um tempo de desfrute, alimentação, vou estar alimentando do Senhor. Isso, irmãos, é grandioso, mas eu preciso colocar a minha mente no Espírito. Nós sabemos que toda vez que nós saímos do Espírito, irmãos, só acontecem coisas ruins. Só coisas que não agradam a Deus. Coisas que me tiram do Espírito, coisas que me faz perder o mesmo reino de Deus. Senhor Jesus. Então nós precisamos ter esse coração, um coração simples, um coração puro que ama a palavra do Senhor, para que Ele possa fazer essa obra em mim, me levar a estar sempre nessa linha do Espírito. Não existe três linhas, três caminhos. Não existe 3 pontos para me pender a mente. Se eu não estou com a mente no Espírito, eu estou com a mente na carne. Não tem meio termo. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Nós somos cristãos, filhos de Deus, e nós precisamos expressar o Senhor nessa terra. E para expressar o Senhor, nós precisamos estar no Espírito. Eu falo com os irmãos que não é algo fácil. Né? Estar no Espírito não é fácil. Porque de manhã eu desfruto na minha casa da palavra. E se eu não tiver ali andando e lembrando da palavra, constante, por isso que é importante o emergir, ela tem que ficar em mim, porque se ela não ficar, eu saio de casa e vou para o meu trabalho, quando chegar lá eu já esqueci do que eu desfrutei. Porque, irmãos, a nossa mente está tão cheia de coisas do mundo, né? Nós estamos no mundo, não tem como eu sair desse mundo agora, né? Nós estamos no mundo ainda. Mas Cristo fala que nós não somos do mundo. Estamos aqui, mas nós não somos do mundo. Então, se eu estou no mundo, eu vou lidar com as coisas do mundo. Por isso que a minha mente ela tem que estar cheia de Cristo. Ela tem que estar voltada para o Espírito. Porque imediatamente eu perco o que eu ganhei. Eu preciso ter um foco. O meu foco tem que ser Cristo. Não sei se os irmãos têm essa mania de desfrutar da palavra e ficar... Eu desfruto da palavra, eu fico ruminando ela na mente. Ali eu fico lembrando do que eu desfrutei, e aí você vai, e o Senhor vai te dando luz, vai te revelando mais coisas, vai mostrando mais versículos na palavra que você vai lembrando. Então, essa vai juntando, né, e isso vai ficando fixado na sua mente. E aí você consegue ter um dia de paz. Né? Um dia no seu trabalho de alegria, de satisfação, não vai haver na sua boca murmuração, né? Porque você está com a mente em algo grandioso que é o Espírito. Irmãos, quando nós estamos com a mente no Espírito, tudo flui. Os nossos serviços ao Senhor, a nossa vida conjugal, tudo vai fluir, porque você está direcionado pelo Espírito. A palavra fala que nós somos guiados. Se somos filhos de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Então, essa semana tem falado muito sobre isso. Tem nos mostrado essa importância, né? Ó Senhor Jesus, para que a gente possamos
para que nós possamos ser esses que expressam o Senhor, mas eu tenho que estar no Espírito. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que é uma batalha em nós. De um lado, tem a luta contra a carne lutando contra o Espírito, ou e vice-versa, o Espírito lutando contra a carne. Nós sabemos que é uma luta tremenda. Não sei se os irmãos, todos nós passamos por isso, não é isso, irmãos? Nós não queremos fazer coisas que não agradam ao Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos só fazer o bem, não é isso? Amém. Nós queremos fazer o bem, mas na hora de executar, não executa o bem, faz tudo o contrário. É por isso que quando nós falamos, eu não faço mais isso, irmãos, isso não funciona. Você tem que ir nos pés do Senhor, se humilhar na presença do Senhor, se arrepender e falar, Senhor, eu não quero, eu não consigo sozinho. Me ajuda nessa questão. Amém. Irmãos, aí sim você vai conseguir ser liberto, né, ser livre dessas coisas que está te atormentando, está te levando a viver na carne. Mas, quando eu falo que eu acho que sou capaz, na minha capacidade, irmãos, não dá certo. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos que está lá em Romanos 7, onde ali tem a experiência de Paulo, falando dessa luta, né? Dessa luta que ele via em si, e nós também hoje vemos em nós. Há uma luta. Vamos ler lá, irmãos? Está lá em Romanos capítulo 7, versículos do 19 até o 21. Romanos capítulo 7, Senhor Jesus, do 19 até o 21. Olha o que fala aí, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer o bem, encontra a lei de que o mal reside em mim. Olha a luta que Paulo vivia. Você não tem vivido essa luta também, irmãos? Todos nós passamos por isso. Quando eu estou no mundo, não. Se eu estou no mundo, eu não tenho essa luta, porque há somente uma vida em mim. A vida caída, né? A velha vida de Adão, né? Do homem caído. Mas quando eu me posiciono na presença do Senhor, é por isso que muitos filhos de Deus falam, mas depois que eu me tornei um filho de Deus, nossa, mas está tão difícil. É isso aí, é essa luta aqui. Aí já tem outra vida em você, já tem outra vida em nós. Aí é uma luta, irmãos. Deus quer ganhar campo no meu coração, o inimigo também quer ganhar campo. Aí é uma disputa. E ele usa tudo, irmãos. Ele usa tudo. Ele faz o máximo para conquistar esse campo no meu coração. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Talvez usa coisas simples, coisas que você olha assim, não, isso aqui não tem problema. Não, isso aqui é normal. Mas aos olhos do Senhor não é normal. Aí a gente tem que ter muito cuidado. O inimigo, ele não vem com coisas grandiosas, talvez, com coisas simples. E por a gente não viver e andar no Espírito, não estar com a mente no Espírito, você é tomado. Aí ele ganha espaço. Eu falei, irmã, um dia eu compartilhei, a irmã Tainá compartilhou que nós já estamos perdendo de 1-0, né, Tainá? Nós já estamos perdendo nessa batalha, nesse jogo aí, nós já estamos perdendo de 1-0. Então nós precisamos correr atrás do Senhor, irmãos. Nós temos que ter anseio pela palavra. Porque somente a palavra de Deus vai nos levar a estar no Espírito e nós iremos conseguir ganhar, empatar e virar, não é isso? Empatar e virar esse jogo. Mas é fácil, ele também tem um time forte. Nós sabemos que o inimigo ele também tem um time forte. Mas o do Senhor é mais forte, né? Então, se eu estou no Espírito, eu sou vencedor. A vitória vem, irmãos. Eu estou falando da vitória não é só as coisas do mundo secular, não. Eu estou falando da vitória em nós. De Deus ganhar campo no meu coração. De Ele me transformar.
de me levar a fazer coisas que eu não quero fazer. A gente quer fazer só coisas boas. A nossa intenção, o homem foi criado para fazer coisas boas, porque o homem foi criado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas nós sabemos que, infelizmente, ele caiu. Hoje, a vontade do homem é isso, ele quer fazer o bem, mas não faz. Aí, executar, Paulo é claro, bem claro aqui, mostrou para nós, bem claro aqui. E ao fazer, faz tudo ao contrário. É por isso que a gente vê muitas pessoas aí no mundo que fica muito triste, atormentada, até desgosta da vida, por quê? Ele não tem a vida de Deus em si. E mesmo ele não tendo a vida de Deus em si, a vontade dele é de fazer o bem. Mas por ele não ter a vida de Deus, ele acaba fazendo tudo o contrário, ele fica revoltado. Poxa, eu não queria maltratar os meus pais, mas eu maltrato meus pais. Tem muitos que se revoltam, porque eu não consigo, aí desgosta da vida, aí vai para o suicídio. Por isso vê muitas pessoas aí em depressão com essas coisas. Por quê? Irmãos, você imagina uma pessoa sem Deus, como que é passar por uma tribulação. Nós temos o Senhor. Ele deixa bem claro para nós que não vai ser fácil, que essas pedras que está nos nossos caminhos, que vai ter nos nossos caminhos, elas não serão tiradas, elas vão estar ali, mas ele nos dá a capacidade de passar por elas, né, de vencer, mas o Senhor tem que estar comigo. Agora você imagina quem não tem o Senhor, a luta que é. Por isso que muitas vezes o inimigo acaba ganhando, porque aquela pessoa não tem o Senhor, não tem o Senhor ali para ajudar ele, né, a vencer. E aí o inimigo, ele tem total liberdade. E talvez ele não precisa fazer muito esforço para ganhar esse coração, para ganhar campo nesse coração. É por isso, irmãos, que o Senhor tem nos incumbido de levar a palavra do Senhor. Amém. Não é à toa que esse ano o Senhor tem falado da multiplicação. É porque tem muitas pessoas aí fora que estão vivendo o que eu estou falando aqui. Está precisando de uma palavra de Deus. Ele está precisando que alguém, né, usado pelo Senhor, vai ali e resgata ele dessa situação. E aí sim, ele vai conseguir vencer o que está passando. Mas eu como um filho de Deus, como membro do corpo de Cristo, com essa incumbência que o Senhor tem nos dado, tem dado à igreja, eu preciso ter esse desejo, essa vontade de sair do meu acomodismo e avançar. Sair para pregar o Evangelho. Só assim, irmão, nós iremos resgatar essas pessoas, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é somente pelo Espírito que nós conseguimos trazer toda a realidade da cruz de Cristo. Somente no Espírito. Primeiro passo, se eu estou na carne, eu não consigo anegar a mim mesmo. Não consigo. Aí, se eu estou no Espírito, eu vou conseguir negar a mim mesmo. E tampouco tomar a cruz. Então, o Senhor tem nos dado essa palavra, mostrando para nós, que para sermos vencedores, eu preciso estar no Espírito. Eu preciso estar voltando para o Espírito. Não é isso, irmãos, não é fácil, mas nós conseguimos. Se eu estiver buscando o Senhor, dependendo dEle em todas as coisas, eu vou conseguir viver e andar no Espírito. Ó Senhor Jesus! Então, ali na cruz, Cristo conquistou muita coisa. Foi conquistado muitas coisas. Não só a questão do problema dos pecados, da salvação, mas muito mais do que isso. E isso eu só vou conseguir ver e tocar se eu estiver no Espírito. Se eu não estiver no Espírito, irmãos, a cruz de Cristo, para mim, ela pode ser até anulada. Que para mim não vai fazer diferença. Então eu preciso ter essa realidade, e essa realidade ela tem que estar em mim. E para ela estar em mim, eu tenho que estar no Espírito.
desfrutando da palavra. Aí sim eu vou conseguir ver toda a realidade, né, de Cristo ali na cruz. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 17 e 18. Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo 17 e 18. Esse versículo relata de novo aqui a luta que é, né? A luta do Espírito e a carne. Fala assim, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei do pecado, viu, irmãos? Essa lei aqui é a lei do pecado. Então, aqui mostra que eles são totalmente opostos. Coisa que é oposta nunca dá certo, não é isso? Se é oposto, nunca vai encaixar. Então, por isso, aí fica a nossa escolha, né? O Senhor, Deus nos dá essa liberdade de escolher. Você pode estar no Espírito ou na carne. Aí depende de cada um de nós, né? Mas, irmãos, na carne é só perda. A carne só nos leva a perder. Eu estou falando isso porque eu estou trazendo para a realidade mesmo do que é viver na carne. Se vivemos na carne, nós perdemos tudo. Ó Senhor Jesus. E aí, o Senhor quer nos mudar, quer nos levar para uma outra esfera, irmãos, uma esfera espiritual. Mesmo nós vivendo nessa terra, vivendo no mundo, eu consigo viver na esfera espiritual. Isso não é impossível. É capaz sim, mas eu preciso estar buscando isso. É algo individual. Começa com algo individual, é a minha pessoa, é eu que tenho que me posicionar quanto a isso. Eu que tenho que escolher se eu vivo na carne ou no Espírito. Isso é minha escolha. É por isso que a gente tenta ajudar um irmão, não sei se os irmãos já passaram por isso, você tenta ajudar um irmão, mas o irmão ainda, se ele está na carne, ele não vai ser ajudado. Ou seja, depende de cada um. Agora, se ele quer estar no Espírito, ele vai ser ajudado. Amém. Não é assim? A gente tenta ajudar talvez o irmão fala, não, irmão, está tudo bem, está tranquilo, mas você está vendo que o irmão não está tendo um viver adequado. Mas você vai forçar a barra? Não tem como. Depende dele. E também o viver coletivo, que esse viver aqui é o viver da igreja, juntos. Se eu não estiver no Espírito, eu não vou conseguir também relacionar com os irmãos, não vou ter um viver coletivo. Olha o tanto de perda que a carne traz, irmãos. Você vai servir com os irmãos, aqui no serviço de limpeza, você chega e fala, irmãos, eu não quero limpar dessa forma, não, eu quero limpar assim, e se não for desse jeito, para mim não serve, eu não aceito. Aí vai ter dificuldade. O irmão dá uma direção, irmão, ao sair pregar o evangelho, vocês pegam o contato, vocês pegam o DDD, tudo certinho. O irmão fala, não, vou pegar só o número do telefone, não pegar DDD não. Isso é viver na carne, é desobedecer uma direção. Aí vai ter dificuldade. Eu estou dando exemplo simples, viu? Mas se está acontecendo, é porque eu não estou sendo obediente a uma direção. Então, tudo aquilo que desobedece uma direção que está vindo do Senhor, eu estou na carne. E aí eu vou ter dificuldade de servir com os irmãos, de ser um com os irmãos. E vai haver no meio de nós o que, irmão? Vai haver divisão. Porque se eu permanecer na carne, vai haver uma divisão. A primeira divisão aí, eu não vou ser um com os irmãos. E se eu não sou um com os irmãos, há divisão. Então, nós precisamos falar, Senhor, eu quero viver no Espírito. Mas, irmão, isso
eu tenho que anelar isso. É algo individual e coletivo. Se eu procuro buscar isso no coletivo, quando eu chegar no individual, quando eu chegar no coletivo, eu não vou ter dificuldade. Essa é a realidade. Se eu busco eu e o Senhor, né, se eu desfruto da palavra, se eu alimento da palavra, Senhor, eu não aceito viver dessa forma que eu estou vivendo. Né, eu quero ser transformado com a tua palavra. Se você busca isso, quando você estiver no coletivo, junto com os irmãos, servindo, você não vai ter dificuldade. E toda a direção que a palavra dá, você vai ser o primeiro a imediatamente a se dispor àquilo. Porque você não está na esfera terrena, você está na esfera celestial. Você está na esfera do Espírito. E aí as coisas não vai ter dificuldade. Mas, irmãos, é uma escolha minha. Primeiro começa no individual. A gente tem que estar claro disso. Se realmente eu quero ser um filho, servo de Deus, que é guiado pelo Espírito, irmãos, eu tenho que buscar isso. Depende de mim. Ó Senhor Jesus. E aí nós não vamos ter dificuldades, né? Graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado essa luz, tem nos dado a direção. Viva e anda no Espírito. O viver da igreja, ele só vai ser um viver vitorioso se haver isso entre nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso que eu estou falando aqui sobre a carne, ela causa um dano ao corpo, né? Tornando inúteis a Deus. Se eu vivo na carne, eu não vou ser útil nas mãos do Senhor. Primeiro passo, eu não vou conseguir reunir. Por isso que tem irmãos que não conseguem permanecer. Talvez o irmão está chegando agora recentemente, ainda talvez não experimentou isso, né? Nós sabemos que o Senhor, Ele está trabalhando em nós. E vai vir algo para trabalhar a nossa alma, irmãos. Não adianta você falar, eu estou começando agora, está tudo bom, tudo tranquilo, mas vai vir algo. Porque todos nós temos algo que precisa ser trabalhado. Todos nós. Não acha que eu faço as minhas coisas certinho, que o irmão deu o exemplo de Nicodemos. Não é isso? Não acha que eu sou tudo certinho, que minhas coisas é tudo em ordem, tudo certinho, que eu sou uma boa pessoa. Sim, para a sociedade você é uma boa pessoa. Mas para o Senhor não. Na hora que vinha a tribulação, na hora que vinha ali o fogo do Espírito para queimar as impurezas que há em você, você vai mostrar o lado que está em nós, né? Não adianta falar. Minha mãe fala, Fábio é tranquilo, é um menino bom. Eu falo, mãe, não fala isso não. Eu tenho um lado que a senhora ainda não conhece. Todos nós temos. Não adianta a pessoa falar, eu sou bom, que não é, irmãos. Nós sabemos que nós não somos bons. Nós temos ali um estupim, né? Um estupim da bomba ali, que na hora que o fogo chegar nele, Senhor Jesus, ela vai explodir. Então, por isso, irmão, nós temos que estar no Espírito. Porque quando o Senhor vir trabalhar em mim, eu vou aceitar, porque eu quero algo espiritual em mim. Eu quero ser uma pessoa que agrada ao Senhor. Não é agradar pessoas, irmãos. Eu não estou falando de você agradar pessoas. Nós temos que agradar ao Senhor. Se você agrada o Senhor, as pessoas também serão agradadas. Porque você vai ter em mim, a vida de Deus. E você vai conseguir amar as pessoas, você vai conseguir transmitir paz para as pessoas. Transmitir aquilo que Deus tem e aquilo que Deus é, que através de você vai fluir. Mas eu preciso buscar isso, irmãos. Tudo é busca, é tempo de desfrute. É tirar um tempo para desfrutar da palavra com qualidade. Aí os irmãos, aí você vai perceber que as pessoas na sua volta vai perceber isso. Talvez você nem perceba, mas as pessoas vão perceber que há em você uma transformação. E isso não vai causar dano no corpo de Cristo. Aí você nós seremos, né, uma pessoa útil, pessoas úteis nas mãos do Senhor.
E Ele vai poder contar comigo, né? Ó Senhor Jesus. Então, se estamos vivendo a vida da igreja e está tudo tranquilo, tem uma coisa errada. Aqui, irmãos, o caminho é estreito, há o fogo do Espírito para queimar as impurezas, e nós temos que passar pela cruz. Não tem desvio da cruz. Se você está desviando da cruz, ó Senhor Jesus, você tem que encarar a cruz. E só encara a cruz se eu estiver no Espírito, porque eu conheço a realidade da cruz. Senhor Jesus. Se eu não estou no Espírito, irmãos, tudo que é de Deus para mim é estranho. Eu não vou conseguir fazer nada para o Senhor. Eu vou estar sempre visando ao meu lado humano, né? E o Senhor nesta manhã está mostrando para nós que nós precisamos andar e viver no Espírito. Amém. Porque Ele conta, irmãos, com cada um de nós. Ó Senhor, Ele conta com a igreja, né? Ele quer que o corpo dele esteja pronto, né? Para fazer a obra dele nessa terra. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que foi mostrado para nós, que o nosso corpo é santuário de Deus. O primeiro lugar que o Senhor quer habitar é em cada um de nós. Amém. Nós somos o santuário de Deus. Irmãos, por que Paulo falou isso? É porque ali os irmãos estavam vivendo de qualquer jeito, né? Fazendo tudo de quanta coisa errada e achava que era normal. E Deus usando Paulo mostrou para vocês, é meu santuário. Eu quero habitar primeiro no seu coração, em você. Está vendo como que começa individualmente e depois se torna coletivo? E aí, trazendo para o corpo físico, nós também temos que cuidar do nosso corpo. Mas o nosso corpo, ele tem que ser cuidado para ser usado para Deus, não para o mundo. Muitos cuidam do corpo para usar para o mundo. E aí, irmãos, esse santuário que é de Deus, você está arrumando esse santuário para receber o Senhor, amém. Mas se arruma esse santuário para receber o mundo, ó Senhor Jesus, para o Senhor não vai ter, seu corpo não vai ter, para Ele não vai ter muita serventia. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Que para mim servir ao Senhor, para mim sair para pregar o Evangelho, tem que estar bem, não é isso? Para mim estar aqui numa reunião dessa, eu tenho que estar bem. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo físico também. Mas cuide do seu corpo visando ser um instrumento na obra de Deus. Senhor, eu quero estar bem para mim ir para uma conferência. Eu quero estar bem para estar com os irmãos na rua pregando o Evangelho. Amém. É isso que você tem que visar. Né? E, infelizmente, nós vivemos num mundo onde a primeira coisa que destrói é o nosso corpo. Porque a alimentação, tudo que o mundo tem trazido para o homem, é para destruir esse homem. Para jogar esse homem, para ele não ter condição de se tornar algo produtivo nas mãos do Senhor. E, infelizmente, a gente tem visto isso. Jovens, né? Os jovens hoje estão com a mente cheia de coisas que não levam a nada. Tirando aí da internet, buscando ali na internet, enchimento de coisas que não servem. Graças ao Senhor, o Senhor tem ganhado muitos jovens, né? E aí, irmãos, perde os princípios. O inimigo tem tirado o princípio do homem, né? Os princípios familiares. Tudo isso para destruir o homem, para não ser útil nas mãos de Deus. Porque ele sabe, se ele destrói o homem, como que o Senhor vai contar comigo? Como vai contar com o homem para trazer o reino dele a essa terra? Olha o quanto você é importante na obra de Deus. Olha o quanto você é importante no corpo de Cristo. Não se desqualifica, né? Acha assim, eu estou indo nas reuniões, mas eu acho que eu não sirvo quase para nada. Serve sim. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. E todos nós somos úteis nessa obra.
Se eu estou com a mente no Espírito, irmãos, o Senhor vai me usar muito, mas muito, muito mesmo. Não é algo pouco não, é muito. Porque Ele vai achar um canal apropriado para Ele fazer a obra dEle. Então, por isso a importância de eu estar no Espírito. Não ser pedra de tropeço para o corpo. O que é pedra de tropeço? É alguém que só vive na carne, irmãos. Tem uma aparência de cristão, mas vive na carne. Isso é pedra de tropeço. Então, sou alguém que está junto dos irmãos, toda reunião, pregando o Evangelho, mas a minha realidade é outra. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, é pedra de tropeço, porque as pessoas que estão chegando, né, que o Senhor está trazendo, elas vão falar assim, poxa, mas fica confusa, né? Fulano está ali, mas ele é outra pessoa, ele não mudou nada. Olha, você vê a importância do trabalhar de Deus em nós, do Espírito do Senhor está atuando em mim. Olha a importância. Porque se eu estou no Espírito, irmãos, eu não faço nada para desagradar o Senhor. E tampouco para atrapalhar o irmão a avançar. Isso tem que estar claro para nós. Tudo isso, irmãos, é a obra do Espírito e nós precisamos buscar isso. Se eu estou no Espírito, as coisas da carne é anulada. Ela vai lutar, não vai ser assim, facinho não. Nós estamos numa luta, nós estamos no jogo. Então, nós precisamos ser aqueles que anelam o Senhor como Espírito. O Espírito já está em nós, ele só precisa ser ativado, não é isso? Como que eu ativo o Espírito? Desfrutando da palavra, imergindo na palavra, invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito. Aí nós iremos estar no Espírito. E aí, irmãos, não vão ser peso para o corpo, mas sim vai ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Ó Senhor Jesus! Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, mas vamos ler a parte B do versículo 13. O finalzinho ali do versículo 13. 1 Coríntios capítulo 6. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 13, a última parte do versículo. Senhor Jesus. Vamos ler aí, quer ver? Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha só que versículo. A importância do nosso corpo, né, para a obra do Senhor. Outro versículo aí, irmãos. 2 Coríntios capítulo 11. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 3. Olha só o que fala nesse versículo. Mais receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devido a Cristo. Olha o que fala aqui, irmãos. Você acha que a serpente só enganou naquela época? Não, está enganando até hoje. Tem que ficar esperto com a serpente, né? Hoje ela vem com algo assim atrativo, bonito, se você não tiver no Espírito. Por isso a importância de estar no Espírito. Você é levado pela astúcia da serpente, né? E aparta da simplicidade, né? Olha só, da simplicidade de purezas devido a Cristo. Senhor Jesus, precisamos ter muito cuidado com as obras da carne. Muito cuidado. Senão, isso acaba tomando, né, o lugar do Espírito. Senhor Jesus. Outro versículo rapidinho com os irmãos aqui, Gálatas. Volta aí para Gálatas. Capítulo 5, versículo 19 ao 21. Senhor Jesus. Aqui vai mostrar para nós o que são as obras da carne e o que são os frutos do Espírito.
Ó Senhor Jesus, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição e impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí agora vem os frutos do Espírito, o 22, vamos ler o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que mostra para nós, irmãos, aqui as obras da carne, né? Então, tem coisas da obra da carne que a gente, facilmente você vai detectar, né? Por exemplo aqui, eu vou dar um aqui. Inimizades, no caso, a pessoa está tendo, se está havendo inimizade, é porque isso é obra da carne, né? Aqui foi citado vários, mas aí, graças ao Senhor, porque nós temos o fruto do Espírito, né? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando essas coisas não há lei. Então, irmãos, mostra para nós que nós precisamos ser esses que anela está no Espírito. Para ter esses frutos aqui, amor, alegria, paz, longanimidade. Irmãos, isso nós só iremos ter se eu estiver no Espírito. Por isso que o Senhor tem nos falado essa semana, cuidado, né, como nós estamos, tem que estar revendo isso, como eu estou levando a minha vida da igreja, como estou vivendo o viver da igreja. Eu tenho vivido um viver que agrada ao Senhor ou que agrada ao mundo? Se agrada ao mundo, eu estou na carne. Mas se está agradando ao Senhor, eu estou no Espírito. Eu estou no caminho certo, né? Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos estar diante do Senhor, revendo isso. Senhor Jesus, as obras da carne, irmãos, ela também impede a edificação da igreja. Impede por quê? Porque se eu estou na carne, eu já falei aqui, não vou conseguir lidar com os irmãos. Eu não vou conseguir pregar a palavra. Eu não vou conseguir fazer nada para o Senhor. Então vai impedir a edificação da igreja. Ou até mesmo tardar a edificação, né? Que o Senhor nos leva a estar no Espírito, né? Para que nós possamos ser esses que avançam com a obra, com a edificação da igreja. Senhor Jesus. Então nós precisamos viver e andar no Espírito. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 12. Bem rapidinho aqui, que o tempo já foi. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Ó Senhor Jesus. 12, 18. Senhor Jesus, roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Por que Paulo falou isso aqui? Ali os irmãos estavam tendo dificuldade entre si. Ele falou, será que nós estamos levando uma palavra que não está ajudando os irmãos? O que está acontecendo? É porque entre os irmãos, a maioria deles estava na carne. E estava havendo discórdias, estava havendo dificuldade entre os irmãos. Irmãos, a carne, ela impede de haver a unidade. Olha o quanto que nós perdemos se vivermos na carne. Não vai haver unidade no corpo se eu estiver na carne. Porque quem nos une é a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito, ela nos une. Né? A palavra é o próprio Cristo. O Espírito também vem de Deus. Então, vai haver em nós uma unidade. Eu vou ter o mesmo sentimento. Falou na imersão, né? Ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Ser unidos de alma, né? Ser alguém que está ali para servir o Senhor. Você não vai estar ali vivendo em si mesmo, analisando a palavra. Ali, tudo que o irmão dá uma direção, você não quer fazer, você quer fazer do seu jeito.
Você não vai ser assim, porque você vai estar com o mesmo sentimento que está no irmão. Se é o mesmo sentimento, se o Espírito que está em mim está também no irmão, vai haver unidade. Aí vai haver liga entre isso, você vai juntar isso aí. E vai haver uma edificação. A igreja, para ser edificada, nós temos que estar no Espírito. Todos nós temos que estar no Espírito, para que houve essa edificação. Senhor Jesus, igual eu falei, o inimigo ele tem tomado o homem, tentando tomar o homem para si. É uma luta, né, irmãos? E ele não veio trazer nada de bom. Infelizmente é assim. Ele quer destruir uma obra que Deus fez, que é o homem. Uma obra que é para ser úteis nas mãos de Deus, ele quer destruir. Por isso lá no João 10:10 fala que ele veio para roubar, matar, destruir. Mas não é destruir algo exterior, ele quer destruir algo, ele quer destruir o homem. Porque ele sabe, se ele acabar com o homem, ele para a obra de Deus. Ó Senhor Jesus, a igreja aqui na terra ela não vai ser edificada, irmãos. Então, nós temos que ter muito cuidado com o inimigo, né? Tudo que é obra da carne é do inimigo. Senhor Jesus, porque o homem, irmãos, o homem foi criado para alimentar da árvore da vida. Se o homem tivesse alimentado da árvore da vida, ele não teria essas coisas que a carne tem, que mostrou aqui, as obras da carne. Não, ele não teria isso em si. Ele teria só a obra do Espírito, só os frutos do Espírito, quer dizer, que é amor, paz, alegria. Ele só teria isso. Mas, infelizmente, eu lembro que o irmão tocou num ponto muito importante, quando ele tocou nesse ponto, falando da árvore da vida, que se o homem imediatamente tivesse ouvido a direção de Deus e comido da árvore da vida, quando a serpente chegasse nele, ele já estava ali, cheio da vida de Deus, não teria problema. Mas ele demorou um pouco. Por isso, irmãos, que quando o Senhor nos dá uma direção, nós temos que agir rápido. Porque se você fica ali esperando, dando um tempo, não, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, o que acontece? O inimigo usa essa lacuna, esse espaço, e acaba entrando na sua mente e tirando você do foco. A primeira coisa que vai trabalhar é na sua mente. O que a serpente fez aqui? Ela foi na mente de Eva, é assim que ele disse, botou dúvida na mente dela. É por isso que quando o Senhor dá uma direção para nós temos que ser ágil a agir, ser rápido. E agir. Se o Senhor está pedindo para você sair para pregar o Evangelho, seja rápido. Saia para pregar o Evangelho. Porque se você não sair, você vai ficar analisando, mas os irmãos também estão levando uns livros aí, isso é para ganhar dinheiro. Está vendo? O inimigo já começa a colocar na mente. Aí já gera dúvida, poxa, mas uai. Aí já começa, aí você acaba voltando para a carne. Mas se você age rápido, aí você vai ver que não é nada disso, que a palavra que está sendo levada através dos livros é para a pessoa ficar com ela. A hora que ela quiser alimentar aquela palavra, ela tem nas mãos. É algo que, se houver, talvez você ora com a pessoa, você até fala da palavra para ela, mas naquele momento ela esquece. Mas se ela leva a literatura para casa, ela vai ter a palavra nas mãos para ela estar ali acompanhando, estar desfrutando. E o inimigo, ele não quer isso. Ele quer que o homem realmente perde a palavra, para ele atuar na vida dele. Então, é isso aí, dê uma direção, seja rápido a agir. Adão e Eva demorou a comer da árvore da vida. Por que eles não foram lá logo e alimentou dessa árvore? Tinham sido guardados. Então, nós precisamos ser rápidos ao agir do falar do Senhor. Falou, seja obediente. Seja simples e obediente. E executa aquilo que o Senhor está pedindo para fazer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, eu vou parar por aqui por causa do tempo. Vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar. Tem mais pontos aqui. Mas eu vou deixar um tempinho para os irmãos estarem compartilhando. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.